Fala galera, vamos para mais um corte aqui do nosso Mengão, ESPN, aqui o João Guilherme, toda a galera da ESPN, falando sobre o Flamengo, principalmente sobre o confronto contra o Goiás. Também tem a situação do Pedro Raul no Flamengo. Vai ter informação aí do João Guilherme mais pro finalzinho do corte em relação ao Pedro Raul no Flamengo. Pedro Raul que enfrenta agora o Flamengo na partida de domingo, Goiás e Flamengo lá na Serrinha, domingo às 19 horas, beleza? Créditos daí ao canal oficial da ESPN, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Se inscreva aqui no canal, acione o sino, deixa o like, vamos embora aqui com o corte da ESPN. O Flamengo tem muitas novidades, Temos, vamos falar agora do Flamengo, que é o segundo colocado e vai, como bem disse o Silas, nessa rodada, jogar fora de casa, domingo, 7 da noite, contra o Goiás, lá em Goiânia. O Goiás do artilheiro Pedro Raul, dirigido pelo Jair Ventura. Pedro Raul é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E embora o Flamengo tenha reconhecidamente o melhor elenco hoje do futebol sul-americano, mas o Flamengo terá ausências pesadíssimas para esse jogo. Por exemplo, a dupla Gabigol e Pedro não jogará. Está suspensa. Então o Flamengo não terá Gabigol e Pedro. E a Arrascaeta, que vem jogando, mas não está 100%, tem apresentado ali um desconforto muscular, algum problema no pubis, ele deve ser preservado dessa partida. Então, a Arrascaeta também ficará de fora. O Flamengo não deverá ter Arrascaeta e não terá Pedro e Gabigol. Terá o Everton Ribeiro, que foi convocado para a seleção brasileira. Terá o retorno da dupla de zaga titular, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira. Thiago Maia voltará ao time, ele que não pôde atuar no meio de semana pela Libertadores, jogará nesse meio de semana. Mas o Flamengo jogará lá, precisando vencer e tirar uma diferença do Palmeiras, sem Gabigol, sem Pedro e sem Arrascaeta, Silas. O Marinho pode fazer a vez do Gabigol, porque já fez no Santos até primeiro centroavante. Então, é muito forte, sabe jogar de costas, aguenta a pancada ali, pode fazer o que o Gabigol está fazendo. No lugar do Pedro, eu já não sei. No lugar do Pedro, eu não sei o que o Dorival Júnior pode fazer isso, não pode? Pode pensar ali. Muitos rubro-negros hoje dizem o seguinte: puxa vida, venderam o Lázaro na hora errada, ele está fazendo falta, né? Porque o Lázaro foi vendido semana passada para o Almeria, né? E ele estava jogando exatamente ali, mais avançado, na equipe considerada B do Campeonato Brasileiro. O Dorival usará o Marinho e usará o Cebolinha. E agora a questão é a seguinte: quem ele vai colocar um pouco mais adiantado? O garoto Mateusão, do Sub-20, artilheiro das categorias de base do Flamengo, ele foi relacionado no jogo contra o Vélez e será relacionado para esse jogo também. Mas é muito provável que ele não comece jogando, porque ele nunca fez uma partida no profissional. Então aí o Dorival está coçando a cabeça para achar uma posição. Uma delas pode ser o Vitor Hugo, que no time sub-20, sub-17, algumas vezes jogou também um pouco mais adiantado na área. Então pode ser que o Vitor Hugo seja uma saída aí pro Dorival, hein? É um jogador habilidoso, né? Sim. É um jogador que tem qualidade técnica. E dentro dessa função que você vai ter o Cebolinha e vai ter vai ter dois jogadores de velocidade, né? O Marinho e o Cebolinha, você vai precisar de um centroavante. Vale lembrar, Pascoal, jogo recente, presença diária do Vitor Hugo, ele fez o gol de cabeça contra o Palmeiras. Ele é um jogador que está sempre ali, ele entra muito na área. Vai precisar de um centroavante. Né? Eu acho que é um jogador que tem que definir jogadas. Claro, se você relacionou aí os jogadores da defesa, é bom lembrar que Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está pronto ali, né? Sim. É um jogador que chama atenção e merece também uma marcação um pouco mais acentuada. É um jogo complicado para o Flamengo. Sem dúvida. Mas, mesmo assim, o Flamengo tem ótimas opções para escalar o time.
Eu, por exemplo, João, tem umas coisas uma coisa que no futebol a gente vai passando o tempo e a gente vai aprendendo e vai vendo. Eu não tenho medo de colocar ninguém, garoto para estrear. E o momento, se tem um momento, é agora. É agora. Eu não tenho esse tipo de medo, não. Eu não tenho esse tipo de receio. O Mateusão é o centroavante do Sub-20. Poxa vida, o Sub-20 tem um jogo tão pegado, tão ajustado, tão danado. Você já viu o Campeonato Sub-20? A gente vê toda hora, você vê também, a gente vê. É um jogo muito pegado. E Pascoal, assim, é claro que... Ele é fortão, o Mateusão. Ele é um garoto de 19 anos que está começando a carreira agora, mas ele tem um estilo muito parecido com o do Pedro Raul. Aquilo ali. É um definidor de jogadas. É aquele tipo de jogador. Altão, presença de área, bom finalizador. Segura o tranco, artilheiro. Aqui, teve um jogo contra o Palmeiras, que ele joga, tem um jogo do Palmeiras e Flamengo. Esse rapaz jogou uma bela partida. No Sub-20? No Sub-20. Sim. Fez uma bela partida. Ele é um bom jogador mesmo. Ele é um bom jogador. Então, eu acho que eu não teria medo de colocar para jogar. Tem coisas no futebol que você tem que arriscar. E esse é um... Você pode, por exemplo, eu não tenho medo de botar o Hendrick para jogar. Eu não teria receio de botar o Hendrick. E acho que já chegou o momento. Já chegou a hora. Mas o Palmeiras não pensa dessa forma. Se vou botar o Mateusão, também não penso. O Mateusão já tem 19 anos, é forte fisicamente. Não teria problema. E ele entra nas características do time. 2 pontas e um centroavante. Para a bola chegar nele com qualidade. Agora, sem o Arrascaeta, sim, aí a gente precisa analisar a chegada de bola com qualidade. Os 2 volantes vão ter que trabalhar mais. Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro vai ter que fazer a função que é do debochado. Enfim, eu acho bem provável ele colocar assim o Mateusão, porque sem o Arrascaeta, aí o Vitor Hugo, ao invés de jogar mais na frente, ele vai fazer ali a do Arrascaeta. Aliás, ele tem feito muito bem a meia, né? Então, se não tem Arrascaeta, Pedro e Gabigol, provavelmente na do Arrascaeta ele deva utilizar o Vitor Hugo ali, sim, na do Arrascaeta. E depois... Então não entra o Marinho? Não, aí ele pode entrar com o Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta. Everton Ribeiro? Everton Ribeiro do lado. Everton Ribeiro do lado, Marinho por dentro aqui, né? E o Cebolinha aberto lá. Ah, tá. O Marinho por dentro? O Marinho já jogou no Santos. Já jogou. Ele jogou quando o Santos já estava ganhando, principalmente naqueles momentos de deixar um cara lá na frente para utilizar a velocidade dele, o domínio, o drible e o chute para gol. Não vi ele começando nessa função, mas nesse caso... O gol dele no meio de semana foi pelo meio, né? Ele estava na entrada da área, o Marinho. E o domínio de lado externo de pé? Esse eu não ensinei para ele lá no Ceará, não. Isso aí ele aprendeu sozinho, Então, então é isso o Flamengo. Lembrando só que o Arrascaeta ainda não está confirmada a ausência dele, né? Ele amanhã fará o último treinamento e pode ser que venha a ser preservado, porque no meio de semana tem um jogo decisivo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, né? E depois tem Fla-Flu no outro final de semana e aí vem a data FIFA e o Arrascaeta, ele não está 100% nesse momento, pode ser preservado. Gabigol e Pedro fora porque estão suspensos. Pois não. Há uma coincidência de fatos que o Flamengo tem que levar em consideração nesse caso do Arrascaeta. Sim. Né? O Arrascaeta chegou na decisão da Libertadores da América, sim, se recuperando de uma lesão. Ficou quase 2 meses sem jogar. E ele vai, agora, ele está sentindo esse problema de pubis já há algum tempo. Sim. E agora ele vai de novo para a seleção do Uruguai, como foi no ano passado. Sim. E quando voltou, teve essa dificuldade para voltar à equipe do Flamengo. Então eu acho que todo cuidado com o Arrascaeta tem que ser tomado nesse momento. Se o Flamengo tiver que tirá-lo de algumas partidas, eu acho que tem que fazer. Porque você tem que pensar no bem maior. Qual é o bem maior? A final da Libertadores da América. Sim. Então, esse é o plano. E antes disso tem final de Copa do Brasil, caso o Flamengo passe. E eu sei bem o que é pubalgia, viu, João? Eu sei muito bem o que é pubalgia. Durante um ano sofri com pubalgia. E é difícil, né, João, Pascoal, João? Você está na seleção, o que você fala na seleção? Me deixa de fora ou vamos só tratar? Porque é uma área bem complicada. Para um cara do tamanho do Arrascaeta, a seleção não vai pensar agora no clube. Porque a Copa do Mundo está aí. E ele é titular também, com um novo treinador, né? E ele também é o sonho dele, jogar uma Copa do Mundo. Então, olha, o Kaká viveu uma situação parecida quando ele estava no Real Madrid.
para a Copa de 2010. Muito parecida. Muito parecido. Pois é, eu gostaria que mostrassem ali, pode mostrar ali, Tia, entre o Pascoal e o Silas, o Pedro, que hoje foi convocado para a seleção brasileira. Como é que você fala? Não adianta, Grande Pedro. Não adianta se queixar. O Pedro vai marcar, ele é brabo demais, grande jogador, o Pedro. E o outro Pedro, atrás de você? O Pedro, Você sabe que os dois estão ali, não é por acaso não, né? Não é por acaso não. Primeiro porque eles são dois grandes jogadores. O Pedro Raul é artilheiro do Campeonato Brasileiro. E os dois têm uma coisa em comum neste momento. Pedro e Pedro Raul, eles estão muito valorizados. E sabendo disso, o Flamengo já começa a se planejar. Porque sabe que Pedro, com a bola que ele está jogando, com a possibilidade de ir para uma Copa do Mundo, é um jogador que pode, em breve, já em janeiro ou no meio do ano que vem, receber uma proposta espetacular e ser negociado. E aí, como é que fica se o Pedro sair? Tem o outro Pedro, o Pedro Raul. O Flamengo, aliás, não foi só o Flamengo, outros times do futebol brasileiro já procuraram os representantes do Pedro Raul, entre eles Corinthians, Vasco da Gama, Grêmio, Internacional e Flamengo já sondaram a situação do Pedro Raul. Ele pertence ao Kashima Antlers do Japão e os japoneses estão pedindo 3 milhões de dólares para negociar o Pedro Raul. O Flamengo monitora a situação desse jogador, entre outras equipes, Posso falar uma coisa? 3 milhões de dólares? Agora tem que comprar. É barato. Nunca, não tem um centroavante tão barato no mercado quanto esse. Não tem. Não tem centroavante tão barato e tão goleador como ele. Tem estatura, um jogador alto, forte, vai muito bem na bola aérea. O pessoal lá no Japão tá precisando de dinheiro, 3 milhões de dólares. Pô, tá vendendo, tá rifando o cara. Vou até ver aqui Muito craque isso. O Pedro Raul vale muito mais do que isso. No meu conversor aqui, 3 milhões de dólares. Já fez a conta aí, João? Tem aqui o conversor aqui. Aqui Olha, 15 milhões 444 mil reais no câmbio de hoje. Vale o investimento? Como diria assim, é factível. Vale lembrar que esse rapaz, ele já foi bem no Botafogo, ele ajudou o Botafogo e muito. Aliás, o Botafogo também está nessa lista dos times que têm interesse nele. Ele ajudou muito o Botafogo a voltar para a primeira divisão, jogava ao lado ali do Rafael Navarro. Aí ele foi lá para o Kashima Antlers e veio emprestado para o Goiás. Então, o Flamengo já sabendo que Pedro, do jeito que está, a galera está de olho nele lá de fora, também está interessado e já começou a sondar Pedro Raul. Por esse valor, também lá de fora, os caras vão ficar de olho. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim. Também tem time lá na Europa que vai olhar isso aí. Sim. Um jogador dessa qualidade, com alto poder de definição que ele tem, eu acho... Esse é o centroavante mais barato que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Hoje o Brasil tem 3 centroavantes que conseguem fazer a parede lá na frente que os outros times não têm. Pedro Raul, o alemão, no Internacional de Porto Alegre, e o Pedro, do Flamengo. Você pode ver que quando o Flamengo está saindo de trás, a bola chega nele, ou elas têm um rumo certo ou é falta a favor do Flamengo. Pedro Raul, a mesma coisa. E o alemão do Inter de Porto Alegre, no Inter, a mesma coisa, né? Senão o Tom Cruise Colorado vai ficar bravo comigo, né? O Tom Cruise Colorado? O Inter não, o Internacional. Internacional, isso. Um abraço para o nosso amigo Tom Cruise. Então é isso, gente. Pedro, né? Grande destaque hoje no futebol brasileiro, convocado para a seleção brasileira. E o Flamengo já sabendo, né, que vem uma carga pesada aí, provavelmente em breve, em cima do Pedro, e está de olho em Pedro Raul, atacante do Goiás. E domingo, 7 da noite, Pedro Raul estará pelo Goiás, enfrentando o Flamengo sem Gabigol e Pedro, e provavelmente sem Arrascaeta, jogão da rodada 26 do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor rubro-negro, nação rubro-negra, o que você acha do Pedro Raul? Tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, vai enfrentar o Flamengo aí no domingo, né? Goiás e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.
Flamengo com um time bem desfalcado, talvez sem a Arrascaeta, como o João Guilherme falou aí, sem o Gabigol, sem o Pedro, né, que estão suspensos. O que você acha aí de uma possível negociação do Flamengo com o Pedro Raul? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino e deixa o seu like. Até o próximo vídeo.